Olá! Quando nós calculamos uma estrutura de concreto, nós temos um FCK, que é a resistência característica, né? A resistência teórica do concreto, certo? Que seja o quê? Bom, eu vou falar para quem for executar que ele deve executar um traço que pelo menos 95% das vezes vai chegar a um FCK de 30, ou seja, quando o corpo de prova for rompido com 28 dias, ele tem que ter, digamos, 30 MPa, ou 25, ou 50 MPa, certo? Então isso é uma característica que a gente cria. Nós falamos, temos que ter um corpo de prova para essa resistência, certo? Porém, a gente fala, 95% das vezes tem que chegar, né? Porque o concreto, quando se a gente quiser 100% de certeza, tem que ter uma segurança muito alta, certo? Porém, ainda assim, né, a gente tem, pediu FCK 30, a gente tem que ter uma segurança, né, então ele não pode garantir que vai realmente ter aquele FCK de 30, ou de 25, ou de 50, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Bom, a gente vai colocar um coeficiente de segurança em cima, né, que é o coeficiente de segurança de 1.4, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Se a gente tiver um FCK, por exemplo, de 35, a gente vai dividir por 1.4 e usar no máximo um FCK de 25, ou seja, um FC no dimensionamento, um FCD, né, um FC força concreta, né, só que de projeto, de design, não K, non, certo? Então a gente vai usar o quê? Só, digamos, 25, mesmo sabendo que a gente pediu 35, certo? Questão de segurança, questão de garantia da estrutura, certo? Porém, ainda assim a gente não consegue usar 25. Por quê? Bom, quando nós fizemos um ensaio de um corpo de prova, como é que a gente faz? Bom, a gente coloca esse corpo de prova numa prensa, certo? A gente pega um molde, certo? Coloca na prensa e aplica uma pressão, certo? Aplica pressão, 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 até uma hora que o concreto arrebentar. Porém, existe um problema nesse método que a gente faz, o teste, que é o quê? Bom, quando a gente tem que colocar o concreto ali, tá? A gente tem o concreto ali, né, o corpo de prova, e coloca uma pressão. Se a gente parasse, digamos, 1 segundo antes de arrebentar aquele concreto e mantesse a pressão sem aumentar, ele ainda arrebentaria. Tá? Então, digamos, a gente foi aplicando pressão, chegou em 35 MPa, arrebentou. FCK 35. Porém, se eu tivesse parado em 34 MPa e mantido uma pressão de 34 MPa, ia começar já a surgir fissuras, a longo prazo esse concreto ia romper. Ia levar, sei lá, 3 ou 4 horas até aquele concreto romper? Ia, sim, ia, mas ia romper a longo prazo, certo? Então, quando a gente faz quando faz o corpo de prova, ele precisa aguentar 2 minutos aquela pressão no ensaio, é uma coisa. Agora, a longo prazo, ele não vai ter a mesma resistência, né? Por quê? Porque a longo prazo, com o acúmulo de pressões, ele vai arrebentar, né? Então, quando ele chegou em 34 MPa, já tinha pontos ali que a tensão estava no limite, né? Já ia começar a aparecer uma fissura logo. Então, ele não consegue considerar aquela resistência realmente de 35. Por isso, a gente joga um coeficiente de Rush, certo? Rush foi um teórico, certo? Estudante de concreto armado também. E ele descobriu que, a longo prazo, o nosso concreto não tem a mesma resistência que ele teria a curto prazo, certo? Por norma, no Brasil, a gente usa 85% do FCK, então a gente reduz em 15%, tá? Tecnicamente, se a gente tivesse uma estrutura que fosse toda a carga permanente para o resto da vida, poderia chegar até 0,8, mas geralmente quase toda estrutura que a gente usa tem um fator de sobrecarga bem considerável, certo? Então não é 100% de sobrecarga, não é 100% de peso próprio, é uma mistura, então a gente usa 0,85, certo? Ou seja, quando eu tenho um concreto de FCK 35, eu divido por 1,4 e posso usar no máximo 25 MPa. Porém, se eu preciso que esse concreto aguente o resto da vida uma pressão, eu posso usar no máximo 21 MPa. Né? Se eu aplicar uma pressão de 25 no concreto, que eu tenho certeza absoluta no máximo, né, com coeficiente de segurança que tem no máximo 25, se eu aplicar a pressão de 25, a longo prazo ele arrebenta. Certo? Então, quando você está dimensionando uma estrutura que tem uma carga permanente, tem que considerar esse fator e não dá para considerar realmente apenas o FCD. A gente tem que considerar o sigma CD, né? A resistência do concreto a longo prazo. Por quê? Porque ele vai sofrer cargas a longo prazo. Se você está modelando uma estrutura que tem que aguentar só 5 minutos, não é o caso, né? Mas dificilmente isso acontece, né? Talvez em algumas estruturas, por exemplo, em um galpão. É um galpão que tem que resistir primariamente cargas de vento, certo? O galpão que só está suportando uma estrutura metálica, certo? Onde o peso próprio da estrutura metálica é muito pequeno e 95% das cargas naquele galpão são geradas por cargas de vento. Aí é uma situação onde realmente podemos usar o FCD, certo? Agora, em uma estrutura que vai ter cargas permanentes consideráveis, acima de 0,5 FC principalmente,
a gente não pode considerar o FCD, a gente tem que considerar o signo, né? A gente tem que dar uma minorada, a gente tem que colocar uma segurança a mais por receber cargas a longo prazo, certo? Então esse é um fator que enfraquece o concreto a longo prazo, né? Quando eu tenho uma carga permanente nele a longo prazo. Existe outro problema também em concreto com cargas permanentes, que é o quê? Fluência. Como seria isso? Bom, a gente tem uma viga, por exemplo. A gente tem uma viga e a gente aplica uma carga nessa viga, certo? A gente tem uma viga, aplicou uma carga nessa viga, vai acontecer o quê? Bom, ela vai deformar, certo? Isso é uma coisa que acontece com todo o material. Porém, diferentemente, por exemplo, de uma viga metálica, certo? Que se eu pego uma viga metálica e aplico uma carga e ela deforma, por exemplo, 1 centímetro, pronto, ela deforma 1 centímetro. Daqui a 10 anos, ela vai estar com a deformação de 1 centímetro se permanecer a carga. Agora, uma viga de concreto, não. Uma viga de concreto, eu aplico uma carga, digamos ela deformou 1 centímetro, se passar 10 anos com aquela carga permanente nela, certo? Não vai ser só 1 centímetro. A longo prazo ela vai deformar 2, 3. Se for um concreto que não teve uma cura aceitável, não teve uma cura boa, e foi uma carga que foi aplicada logo que o concreto ainda era muito jovem, podemos chegar aí a 4 ou 5 centímetros de deformação. Podemos quintuplicar a deformação se não foi um concreto bem cuidado, certo? Então, o nome disso é fluência, ou seja, o concreto continua a deformar mesmo com aquela, permanecendo a carga. Então, sem aumentar a carga, o concreto continua aumentando a deformação. Enquanto, por exemplo, uma viga metálica, a não ser que a gente chegue numa deformação plástica, ou a gente tem uma temperatura muito alta, ela vai deformar aquela deformação elástica inicial, né? Na hora, aplicou, deformou e pronto, ela para, ela não continua deformando. Já o concreto continua. Então, quando nós temos uma carga permanente, temos uma viga de concreto e ela tem 1 tonelada de carga permanente ou ela tem 1 tonelada de sobrecarga, a longo prazo, a viga com 1 tonelada de carga permanente vai ter deformado mais, certo? E essa deformação gerada por fluência não volta totalmente. Tá? Ela volta um pouco? Sim, um pouco ela volta, porém ela não vai voltar permanentemente. Então, se você teve uma viga, digamos, uma viga e levantou a parede nela e ela deformou 1 centímetro na hora que levantou a parede, mas a longo prazo ela deformou mais 2. Se aquela parede for arrebentada, ela vai voltar 1 centímetro. Tá? Então ela vai voltar apenas a fluência, apenas a deformação elástica e não a fluência. Certo? Ela vai deformar e voltou apenas a elástica inicial. A longo prazo ela vai voltar um pouquinho mais desde que ela não tenha carga. Tá? Mas aí não é um valor exato, né? Vai depender aí da cura desse concreto, certo? E uma parte desses 2 centímetros jamais irá voltar, certo? Então, esse é outro fator que também acontece em uma viga a longo prazo, certo? Então, a mesma viga, certo? Com as mesmas cargas, carga permanente, sobrecarga, não é a mesma coisa, tá? Uma viga de concreto armado, ela vai ter a capacidade de resistir, viga ou pilar, qualquer peça, vai ter uma capacidade maior de resistir sobrecarga do que carga permanente, certo? Claro, desde que não seja impacto, né? Mas ela vai ter capacidade maior de resistir sobrecarga, certo? Por quê? Porque não é uma carga que vai ser aplicada continuamente na estrutura, né? Ela vai aplicar por um tempo, mas ela vai sair, né? Quando saiu, a viga volta ao estado original. Certo? E uma carga permanente, por outro lado, se for aplicada, o concreto vai continuar deformando, certo? E ele vai ter uma deformação maior a longo prazo, tá? Além disso, a gente tem o efeito de que o concreto, como ele tá comprimido continuamente, certo? Pode ocorrer o início de fissuração quando nós temos uma carga concentrada no concreto. Então, ele pode iniciar a fissurar mesmo que ele esteja dentro do FCK, certo? Mesmo que ele esteja com a carga dentro do FCK, passou de 80% do FCK, já ocorre risco de fissuração, certo? Então, estruturas que têm uma carga permanente e estruturas que têm uma sobrecarga não podem ser analisadas da mesma maneira, né? A gente tem tanto o efeito de rush, certo? A gente vai usar só 85% da resistência, né? A gente tem uma peça que primariamente recebe cargas permanentes, e a gente tem também a fluência, que se tem uma viga que tem uma carga primariamente permanente, ela vai tender a continuar deformando a longo prazo. Já uma viga que tem apenas sobrecarga, a sobrecarga vai ser aplicada, quando sair, vai voltar boa parte da peça, né? Se eu tenho uma estrutura, por exemplo, de um shopping center, onde durante o fim de semana está cheio, mas durante a semana está vazio, de noite está vazio, a principal deformação vai ser elástica, certo? Vai ser uma flecha instantânea e também uma flecha ativa, né? Porque vai ser depois da viga retirada das escoras, certo? E depois de sentada na alvenaria, ela vai continuar. Ela vai ter deformação que vai e volta, certo? Isso é um problema quando a gente tem uma viga que não foi respeitado o limite de flash, né? Principalmente aquela flecha ativa, né? Se não respeitar essa flecha ativa e tem uma sobrecarga que aparece e desaparece continuamente,
dar falhas a longo prazo nessa viga, certo? E também, se tem uma sobrecarga, a gente tem a principal sobrecarga, por outro lado, né, a gente tem a vantagem que essa viga ela vai ter uma resistência um pouquinho maior do que foi dimensionado, porque a maior parte do tempo ela não vai estar solicitada. Então a chance de iniciar uma fissuração por passar de uma carga de 85% do FCK é muito baixa, beleza? Então seria isso, até a próxima.